uma característica comum a qualquer país fundado, cujas instituições estão fundadas em sistemas representativos, é o que alguns autores chamam de princípio da distinção. Isso é comum a qualquer país. Parlamentares são distintos dos cidadãos ordinários. Tá? Estão separados. Essa é uma discussão também muito antiga, né? Quer dizer, por exemplo, a ideia de que o parlamentar tem que ter independência. Essa ideia da independência do parlamentar, por exemplo, foi posta pela primeira vez por um político inglês de origem irlandesa, também no final do século XVIII, chamado Edmund Burke, que era um sujeito genial. Ele fez um discurso de agradecimento à eleição dele, cujo efeito foi nunca mais ter sido eleito depois. Mas foi de uma honestidade ímpar. Impressionante. Burke acabou de ser eleito pelo distrito de Bristol. Vai fazer um discurso de saudação aos eleitores. Agradeço seus votos e tal, mas devo dizer que vou para o parlamento, mas não vou representar nenhum de vocês. Eu vou representar o povo inglês. Povo inglês, não vocês que votaram em mim. O que é pior, vou representar o povo inglês de acordo com os ditames da minha consciência. Tchau, fui, como dizem os cariocas. Evidentemente que a segunda eleição houve problemas. Isso criou o paradigma que na teoria política nós chamamos de representação burkeana. O nome é meio pomposo, mas é uma coisa simples. É a ideia de que o mandato, para ser exercido, requer que o representante tenha liberdade para pensar grandes questões. E não seja simplesmente um despachante dos eleitores empíricos que acabaram votando nele. Há uma distinção entre o que os parlamentares fazem e os eleitores. Isso é comum a todos os sistemas. Qual é o específico do Brasil nisso? É que essa distinção, que implica um afastamento, no mundo inteiro, acho que a metáfora que eu posso usar aqui para a gente ganhar tempo e inteligibilidade é a seguinte. Assim como os astrônomos dizem que o universo está em expansão, inclusive a prova empírica que os astrônomos nos dão de que houve o Big Bang, há tantos anos atrás, é a medição que nós podemos fazer de tempo para cá de que o universo está se expandindo. Ora, se ele está se expandindo é porque um momento do tempo ele estava compacto. Então, usar essa analogia do universo em expansão para pensar o seguinte, é uma característica, é um fenômeno geral das democracias contemporâneas, um afastamento entre o sistema político e a vida social. Esse afastamento ele pode ser medido por vários indicadores. Apatia política, desinteresse pela política, pessoas não vão votar, pessoas não lembram em quem votaram. O específico no Brasil é que esse afastamento, que é comum a vários países, gerou um experimento que eu tenho chamado, dos meus textos, das coisas que eu tenho escrito e dito, o experimento autárquico. O parlamento no Brasil é uma autarquia. Não uma autarquia no sentido administrativo, no sentido que o velho Aristóteles definiu como uma autarquia. O que era uma autarquia para o velho Aristóteles? É um ente dotado de uma autonomia radical, que não precisa estabelecer vínculos com o mundo exterior. A não ser vínculos que ele resolve estabelecer, mas que é autossuficiente. Para além da distinção natural dos sistemas representativos, alguns sistemas, e notadamente o Brasil, desenvolveram um mecanismo que vai além da distinção. Radicaliza essa distinção. Um mecanismo no qual o parlamento passa a ser um ente próprio, independente do que se passa no âmbito da sociedade. Características recentes da história brasileira reforçam essa tendência. Sobretudo, a dinâmica da política brasileira a partir da redemocratização e a partir dos próprios anos autoritários. Isso vem dos anos do autoritarismo e continua presente entre nós. Se a gente lembrar aqui da experiência da ditadura brasileira, foi uma experiência muito sui generis, muito singular. Se a gente comparar, por exemplo, com Argentina, Uruguai e Chile, experiências ditatoriais mais próximas da gente aqui no continente. No Brasil, o parlamento ficou aberto a maior parte do tempo, salvo um pouco a crise de 68, a crise lá do Geisel, o pacote de abril, a reforma do judiciário. A maior parte do tempo o parlamento ficou aberto, o Congresso funcionou. A maior parte do tempo ocorreram eleições para prefeituras, com exceção das capitais, e uma coisa que eu nunca entendi, instâncias hidrominerais, que eram de segurança nacional. Nunca entendi por que a água de São Pedro não podia ter eleição, por exemplo. Lindóia, Cambuquira, Caxambu. Fora essas bizarrias, eleições para prefeito, Câmara de Vereadores,
assembleias estaduais, câmaras de deputados, Senado. Ou seja, havia uma vida política no país. Criaram 2 partidos, depois perceberam que esses partidos não eram suficientes para conter todo mundo, criaram sublegendas em cada partido, 3 em cada partido, na verdade tínhamos 6 partidos no Brasil, Arena 1, 2 e 3, MDB 1, 2 e 3, e tinha vida política eleitoral, Congresso funcionando. A contrapartida desse funcionamento da política, sob uma ditadura, é que o Congresso funcionava, mas não estabelecia, esse ponto é importante, não estabelecia nexos orgânicos com a sociedade. Autarquia. Os parlamentares que tentaram fazê-lo foram cassados. Grupo autêntico do MDB. Foram quase todos cassados. Por utilização do adicional número 5. Tá? E o paradoxo dessa experiência brasileira, quer dizer, há vários paradoxos. A gente tinha que voltar a estudar a história da ditadura. É a única ditadura que eu conheço em que aumentou de maneira assombrosa o número de eleitores. O eleitorado brasileiro de 65 e 82 quase triplica. É uma loucura. Tá? É uma loucura. Quer dizer, Portugal, Espanha, Turquia, Grécia, Argentina, Uruguai, Chile, o que mais? Vou pegar as ditaduras todas do mundo contemporâneo. Nenhuma delas tem essa característica. Outra característica também que só no Brasil. Como é que acabou a ditadura no Brasil? Segundo as regras estabelecidas pelo regime autoritário. Qual eram as regras estabelecidas? O presidente da República é eleito pelo colégio eleitoral. Lembram disso? Como é que era composto o colégio eleitoral? Congresso mais representante das assembleias legislativas. Pois bem, como é que foi eleito Tancredo Neves? Exatamente assim. Dentro das regras do próprio sistema. Então, são coisas sui generis que convergem para o seguinte fato, esse sim mais relevante. A transição da ditadura para a democracia no Brasil se deu dentro do Congresso. Claro que na rua a gente fez